Boa noite a todos. Estamos aqui para uma videoaula que vai abordar o TCC, o Trabalho de Conclusão de Curso. Nessa videoaula trataremos sobre a estruturação do projeto de pesquisa. Conforme conversamos já no nosso encontro presencial, o TCC, nessa disciplina especificamente, abordará a estruturação do projeto. O projeto, como nós já conversamos, trata-se de uma receita de bolo que vamos utilizar para fazer o nosso trabalho. Então, esse projeto ele vai abordar de todos os detalhes que irão auxiliar o aluno na elaboração do artigo que será o produto final que deverá ser entregue. Essa disciplina TCC será avaliada com 30 pontos, na qual o aluno deverá entregar o projeto que será avaliado com esse valor. Os outros 70 pontos será a elaboração do artigo. Pois bem, conforme falamos no nosso encontro presencial, o projeto de pesquisa possui alguns elementos que são essenciais. Esses elementos são um tema, objetivo, problema, metodologia, referencial, cronograma, e todos esses elementos vão auxiliar o estudante na estruturação do artigo. Ele vai auxiliar por qual motivo? Porque quando você começa a pesquisar sobre um assunto científico, você pode ler textos que vão te levar a fazer muitas reflexões. Essas reflexões pode, na maioria das vezes, induzi-lo a um caminho que não é aquele que você pretendia inicialmente. Por isso, ao elaborar um projeto, você consegue estabelecer qual que é o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada, ou pelo menos uma ideia do que seria esse ponto de chegada. E as leituras não vão te atrapalhar tanto no sentido de dispersar o seu foco principal, que é o objetivo do seu trabalho. Nesse sentido, eu vou abordar nesse momento quais são esses elementos essenciais, ou seja, como que a gente vai fazer a estruturação desse projeto. Vejamos então o nosso slide. A primeira reflexão que fazemos é o que é um trabalho científico. Bem, conforme nós refletimos, o trabalho científico é a materialização da atividade científica, ou seja, a pesquisa é o tratamento, por escrito, de questões que serão abordadas metodologicamente. Lembrando que a metodologia é o caminho que nós vamos utilizar para tratar as questões que resolvemos abordar. Pois bem, visto o que é um trabalho científico, a gente vai refletir, mas o que é uma pesquisa? A pesquisa nada mais é do que um processo organizado e intencional de produção do conhecimento. Essa pesquisa ela é um procedimento racional e sistemático que tem por objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos inicialmente. Então, vocês estão lembrados que nós fizemos alguns questionamentos, algumas provocações em termos de problemas de pesquisa durante o nosso encontro presencial. Provocações essas que deram uma noção de como que um tema pode ser tratado cientificamente. Esse tema pode ser algo que está diretamente ligado à sua atividade profissional? Até pode, conforme nós refletimos, deve ser evitado. Deve ser evitado por essa aproximação do sujeito pesquisador, você, com o seu objeto de estudo, se for o seu campo, alguma coisa relacionada ao seu campo de trabalho. A gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque esse sujeito, muitas das vezes, ele tem que fazer alguns questionamentos sobre o objeto que talvez por ser parte integrante do objeto de pesquisa, ele não vai fazer essa dissociação, essa separação e fazer esse questionamento que é tão necessário. E o problema da pesquisa nada mais é do que uma pergunta que você faz ao seu objeto de estudo e que vai orientar de que maneira a pesquisa será conduzida. Se não, vejamos algumas características que são necessárias para se fazer uma pesquisa. Bem, o pesquisador, ele deve ter algumas qualidades. Quais são elas? Ele deve conhecer um pouco do assunto a ser pesquisado. Por isso que é interessante você ler um pouco a respeito desse assunto. Você deve saber um pouco desse assunto pesquisando em artigos científicos relacionados ao fato. Por isso é muito importante você fazer uma pesquisa prévia sobre um determinado assunto antes de ir para a pesquisa em si.
Uma situação interessante. Alguns alunos às vezes me abordam perguntando assim, estabeleça alguns temas de pesquisa para a gente poder trabalhar, etc e tal. Tome muito cuidado com isso, porque às vezes um tema ele pode ser ofertado de uma forma interessante. Contudo, quando o aluno vai pesquisar sobre aquele tema, ele pode sentir dificuldade por não ter tanta afinidade com o assunto que está sendo tratado. Dessa forma, ele começa achando que é um tema pertinente e relevante, mas acaba desistindo de estudar e de fazer o trabalho dessa maneira. Então, faça uma leitura prévia sobre o assunto a ser pesquisado. Você deve ter curiosidade. Por quê? Porque o pesquisador, ele busca entender o porquê das coisas, né? Uma explicação do porquê que as coisas acontecem de uma determinada forma e não de outra. E principalmente você vai ter que ter criatividade. Porque a criatividade vai te ajudar a superar alguns obstáculos que aparecerão durante o processo de pesquisa. Eu citei o exemplo na nossa aula presencial de um pesquisador que tenta identificar um sujeito para ser um informante da sua pesquisa, e aí ele acha uma pessoa que talvez possa contribuir. Mas quando ele começa a conversar com essa pessoa, ele percebe que essa pessoa não tem, esse informante, ele não vai ter as informações necessárias para serem disponibilizadas. Então ele percebe que aquele informante não vai ser suficiente para alcançar o objetivo proposto. Então ele vai ter que usar de criatividade, talvez selecionar outro informante, ou talvez trabalhar com esse informante de uma forma diferente. Você deve ter também integralidade intelectual. Além disso, ter atitude autocorretiva. Por quê? Porque se você identificar um problema durante o processo, você tem que ser capaz de tentar corrigi-lo. Você deve ter ainda uma sensibilidade social. Porque você, muitas das vezes, principalmente aqueles que optam por uma pesquisa de campo, você vai interagir com pessoas, com situações que muitas das vezes vão dificultar os seus questionamentos em virtude do ambiente que talvez você vai se inserir, né? Vamos imaginar, você tem que ter ainda uma imaginação disciplinada. Por que tem que ter imaginação? Porque você tem que ser criativo, conforme eu já havia mencionado. Mas você também tem que ser disciplinado, porque você não pode imaginar demais, viajar demais no seu objeto e fugir do foco principal da sua pesquisa. Você deve ter ainda perseverança e paciência, porque você tem que acreditar que você vai conseguir alcançar os seus objetivos e não desistindo nos primeiros obstáculos que vão surgindo. Além disso, você deve ter confiança na experiência. E ainda que você não tenha essa experiência, você deve acreditar que essa experiência você vai adquirindo. Porque o importante em uma pesquisa é o processo. Não é de onde você vai sair, para onde você vai chegar. Não é a conclusão do curso em si. Não é você finalizar a pesquisa, mas sim um conjunto de conhecimentos e de experiências que você vai adquirir ao ter executado esse trabalho. Então, para aqueles que estão fazendo o segundo curso, para aqueles que têm outras experiências, é muito importante que você se lance em um trabalho novo, que você projete uma pesquisa nova, que você busque fazer algo diferente daquilo que você já fez, né? Muitas das vezes, o aluno ele quer aproveitar um trabalho que ele já tem, ele quer melhorar um trabalho que ele já tem. Não, a ideia não é nem fazer isso. A ideia é que você se lance num trabalho novo, numa pesquisa nova, para construir novas experiências, mais conhecimentos e assim conseguir alcançar os objetivos propostos. Pois bem, eu fiz aqui um esquemazinho para que a gente possa entender o que seria essa estruturação inicial do projeto de pesquisa. O ponto de partida para aqueles que querem mudar de tema ou que tiveram alguma dificuldade no tema previamente estabelecido ou ainda que não tem o tema, eles devem ter esses elementos aqui, olha. Primeiro, você tem que identificar o tema, depois você vai identificar o seu problema de pesquisa. O problema é uma pergunta, um questionamento que você faz ao seu tema, ao seu objeto. E também uma justificativa, que é tentar explicar o porquê pesquisar sobre esse assunto é relevante. Além disso, procure estabelecer qual que é o objetivo, pelo menos o objetivo geral do seu trabalho, da sua pesquisa.
O objetivo é o que você pretende com essa pesquisa. Então isso tem que ficar muito claro. Principalmente porque a partir do objetivo é que você vai estabelecer a metodologia. A metodologia é como o trabalho será realizado. Se você não tiver um delineamento bem claro dos seus objetivos, você vai ter dificuldade de dizer como que a pesquisa vai ser realizada. A pesquisa vai ser realizada através de um trabalho de campo? A pesquisa vai ser realizada a partir de uma revisão de literatura? Não sei, quem vai dizer isso é você, a partir da sua perspectiva, a partir do tempo que você vai ter para fazer, a partir da sua ambição, né, de se lançar nesse desafio, e é isso que vai determinar de que maneira a metodologia vai ser estabelecida. Bem, no referencial teórico nós vamos colocar as principais ideias de autores que tratam sobre essa questão que você resolveu estudar. Depois a gente vai ter cronograma e referencial bibliográfico. Por fim, essa estrutura inicial vai ajudar na elaboração do projeto, que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas eu queria falar um pouco agora sobre como iniciar o artigo, porque algumas pessoas já avançaram nessa etapa do projeto. Então, para isso é importante que você aproveite as partes, você desenvolva bem essas partes anteriores que eu mencionei aqui do projeto, essa estrutura que vocês estão visualizando, para depois já começar a fazer o artigo. Pois bem, aquilo que você fez para estruturar o projeto não será perdido, você vai aproveitar. No resumo, que é a parte inicial lá do artigo e que você pode deixar para fazer por último, mas você vai aproveitar as partes do projeto. Aproveitar de que maneira? Você já não estabeleceu o que é o objetivo, a metodologia? Você já não estabeleceu qual que é o seu tema que você vai trabalhar? Então, essas partes irão compor o seu resumo. Eu costumo dizer que o resumo ele tem uma métricazinha. Ele tem em média umas 250 palavras, ele é redigido numa fonte menor, na fonte 10, o espaçamento entre linhas dele é simples e o texto é justificado e sem parágrafo. Isso significa que o resumo ele é curto, ele é breve, então não dá para você tecer comentários mais complexos e dinâmicos acerca do objeto a ser estudado. O que você vai inserir nesse resumo? Esse resumo você vai apresentar o tema a ser estudado. Além de apresentar o tema a ser estudado, você vai apresentar o seu problema de pesquisa, ou seja, aquela pergunta, aquele questionamento que você vai utilizar para desenvolver a sua pesquisa. Depois você vai apresentar a justificativa, né? Vai dizer o porquê que é relevante estudar sobre esse assunto. Por fim, os objetivos e depois a metodologia. Você pode finalizar com a metodologia, se não tiver dado ainda as 250 palavras em média, você pode ainda apresentar em uma frase ou em 2 frases o que seriam breves resultados sobre o assunto que você pesquisou. Por isso que a gente deixa para fazer ele por último. Na introdução, você vai expandir um pouco essa discussão que consta no resumo. A introdução vai ter os mesmos elementos que você utilizou no resumo. Você vai utilizar lá uma contextualização para quê? Para inserir o autor, o leitor, no tema que você está tentando desenvolver. Então você tem que localizá-lo. Ele vai falar sobre o quê? Lembra lá do nosso exemplo sobre o eucalipto? Então, vai falar sobre a gestão do eucalipto, sobre o uso da floresta social a partir do eucalipto, ou seja, a utilização do plantio de eucalipto para utilizar a lenha do eucalipto como para a produção de calor e evitando utilizar a remoção da vegetação nativa, né? Então pode ser uma situação a ser abordada. Então você vai ter que contextualizar, você não pode ir falando direto para a pessoa esse assunto. Então você pode falar que o eucalipto não é uma vegetação nativa de um determinado local, né, da região que você vai abordar, de onde que ele é, qual que é a sua origem, como que ele foi introduzido no Brasil, por que ele foi introduzido, e assim por diante. Então você está localizando o leitor para que ele compreenda que de alguma maneira você vai abordar o tema eucalipto de algum modo. Então isso é você fazer uma contextualização.
E isso não vai estar presente lá no resumo, né? No resumo você só apresenta o tema, mas você não vai contextualizando, fazendo 1, 2, 3, 4 parágrafos relacionados a esse assunto. Depois você vai apresentar o problema e construir uma justificativa mais consistente. Ou seja, enquanto no resumo essa justificativa ela era mais breve, ela era mais sucinta, na sua justificativa da introdução você vai poder explorar melhor esses argumentos e escrever um pouco mais sobre isso. Depois você vai apresentar os objetivos, né, o geral e os objetivos específicos. Por fim, você vai fazer um detalhamento da metodologia e vai falar um pouco sobre a estrutura do artigo, dizendo, olha, na primeira sessão será abordado isso, na segunda aquilo e na terceira sessão aquilo outro. Né? Não é reproduzir apenas os títulos que estão nas sessões dos artigos. No desenvolvimento são essas sessões, então pode ter 1, 2, 3 ou 4 sessões. É importante que você não faça, fragmente muito, porque senão você vai ter pouca oportunidade de explorar assuntos que são relevantes. Depois, considerações finais e o referencial bibliográfico. Mas essa etapa é uma etapa que será desenvolvida ao final da nossa disciplina. Eu só estou antecipando este assunto para que aqueles que já anteciparam um pouco o TCC possam também desenvolver e ir desenvolvendo esse assunto. Ok? Pois bem, a estrutura de um projeto de pesquisa. A estrutura de um projeto de pesquisa tem, basicamente, eu utilizei aqui o manual de metodologia da Júnia Lessa França, e ele vai falar de uma estruturação geral, né? Você vai ter lá capa, folha de rosto, sumário, né? Depois que são os elementos pré-textuais. Depois você vai ter os elementos textuais e, por fim, os pós-textuais. Nos elementos textuais, o seu projeto tem o quê? Uma introdução, que veja bem quais são as orientações que a Júnia Lessa França oferece. Na introdução, você vai apresentar um breve histórico e a justificativa. Esse breve histórico e justificativa é aquela contextualização a que eu me referia. Então, tem aqui uma opção, é opcional na introdução. Ainda você pode colocar na introdução objetivos. Ele pode ser opcional na introdução porque você pode também fragmentar, fazer sessões específicas. Primeiro você faz uma introdução que não tem, por exemplo, a justificativa e depois você coloca o nome justificativa e explica isso à parte. Por isso que ela fala que é opcional na introdução. No caso dos objetivos, a mesma coisa. Tá? Você pode até apresentar algumas definições conceituais conforme ela coloca. Entretanto, eu sugiro que vocês não façam muitas citações. Sugiro até que não façam citações na introdução. Não é o momento para discutir questões teóricas. Você pode apresentar uma ou outra citação, mas não fique apresentando muitas citações na introdução, porque não é esse o objetivo da introdução. Tá? A introdução ela apresenta o tema inicial, apresenta o que você pretende com o trabalho e apresenta ainda o que você pretende, de que maneira você pretende desenvolver aquele assunto, aquela pesquisa que você quer elaborar. Depois vem um referencial teórico e o detalhamento da metodologia. No referencial teórico, conforme eu já disse, a gente vai explorar as principais ideias na literatura que abordam um determinado tema específico. Ao passo que, na metodologia, nós vamos indicar os procedimentos que serão utilizados, né, para a elaboração da pesquisa. Aqui a gente vai descrever as técnicas de pesquisa, a caracterização do objeto de estudo, por exemplo, a definição de área física, o tipo de amostragem que eu vou utilizar, o tipo de procedimento de coleta de dados e como que eu vou realizar também a apuração e análise dos meus dados. Depois eu tenho o cronograma. O cronograma nada mais é do que o planejamento, a organização das etapas que serão desencadeadas. É muito importante ter um cronograma, principalmente para vocês que terão um tempo curto, né, para a execução das atividades, porque assim você consegue controlar melhor de que maneira você vai processar tudo que você tem que processar. Seja quando você vai fazer pesquisa de campo, seja quando você vai fazer um trabalho de apenas revisão de literatura. O cronograma vai estabelecer qual tempo que você vai gastar em cada uma das atividades. Por isso é importante que você organize muito bem esse cronograma.
Você pode ainda acrescentar uma informação sobre os recursos necessários, que são os custos operacionais para a execução da pesquisa. Se tiver algum custo financeiro, então custos materiais, logísticos, você faz toda essa descrição. Os elementos pós-textuais, a gente vai ter lá as referências, glossários, apêndices e anexos. Índices, enfim, são informações que muitas das vezes elas não são obrigatórias. Como os elementos pós-textuais, apenas as referências são obrigatórias, ok? Projeto de pesquisa e artigo. Qual que é a diferença? O projeto de pesquisa nada mais é do que a intenção, é a estruturação do que se vai fazer. O artigo é a pesquisa feita, é a pesquisa pronta. Isso significa que o nosso projeto de pesquisa será escrito no futuro, enquanto o artigo, né, que é a pesquisa realizada, ou ele tem que ser escrito no presente ou no passado. Você não pode escrever o artigo no futuro, porque é uma coisa que você já executou. Então, o tempo verbal não vai ficar adequado. Então, fiquem muito atentos a isso, principalmente porque a gente, nessa questão de aproveitar o texto, né, que foi utilizado no projeto de pesquisa no artigo, a gente comete, às vezes, alguns vícios e deixa passar essas questões. Pois bem, a estrutura de um trabalho científico segundo a metodologia empregada. Conforme eu falei na nossa aula, no nosso momento presencial, existem basicamente 2 tipos de trabalho que vocês poderão executar. Um trabalho que abarca a revisão de literatura, tá? E um outro trabalho que aborda a questão da pesquisa de campo. Basicamente, a estrutura formal desses 2 tipos de trabalho é a mesma. O que vai mudar é a parte que nós chamamos de corpo do texto, que seria o desenvolvimento propriamente dito da atividade. Então, veja bem, capa, folha de rosto são elementos obrigatórios, errata, dedicatória, agradecimento e epígrafe não são. Resumo na língua vernácula e na língua estrangeira são elementos obrigatórios. Lista de ilustrações, tabelas e abreviaturas não são. Sumário é obrigatório. Veja bem, essa estrutura serve para trabalho acadêmico, mas não serve para artigo, porque para artigo a gente tem um modelinho que está disponível na sala lá para vocês olharem e utilizar. Mas quando a gente vai tratar o corpo do texto, quando a gente quer fazer uma revisão bibliográfica, essa estrutura tem o quê? Introdução, onde está aqui capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e considerações finais. Os capítulos, na verdade, são seções. Quando a gente trata capítulo, é quando a gente vai escrever, por exemplo, a monografia, que o assunto é mais extenso, o assunto é mais delongado, aí nós tratamos por capítulo. No caso do artigo, a discussão ela é mais breve, ela é mais curta. Então, nesse sentido, nós temos uma estrutura completamente diferente. Capítulo 1, 2 e 3, você vai desenvolver no capítulo 1, 2 e 3 aspectos relacionados ao conteúdo do tema que você resolveu abordar. Isso vai se diferenciar da pesquisa de campo na medida em que, na pesquisa de campo, eu não vou ter capítulo ou seção 1, 2 e 3. Eu vou ter uma estrutura diferente. Depois da introdução, eu vou apresentar o meu referencial teórico, ou pode até ser a minha metodologia, né, dependendo do rigor que eu vou agregar a essa metodologia. Depois eu vou apresentar os resultados e a discussão dos dados. O que é esse resultado da discussão dos dados? É nessa parte que eu vou reunir e organizar todo o meu trabalho, todo aquele levantamento de dados que eu fiz. Então, se eu apliquei um questionário para um grupo de pessoas, as informações contidas nesse questionário serão organizadas e analisadas nessa parte que trata do resultados e discussão. Se eu tiver feito uma entrevista, mas qual que é a diferença do questionário para a entrevista? No questionário eu estabeleço as perguntas, né, numa folha de papel e passo para que as pessoas respondam para mim. Eu não interajo para marcar e fazer anotações durante esse processo. Ao passo que quando eu vou tratar lá da entrevista, há uma interação maior entre o sujeito, né, que está sendo alvo da pesquisa e o pesquisador. Então, o pesquisador, ele não só tem a oportunidade de tomar nota de aspectos narrados,
pelo seu entrevistado, mas também ele pode fazer observações relacionadas à reação comportamental que esse indivíduo vai apresentando ao longo da pesquisa, que são pistas relevantes que ajudam na investigação de um determinado objeto de pesquisa. Então existe essa distinção e, conforme eu sugeri, vocês podem utilizar o manual da Eva Maria Lacatos, que vai disponibilizar um conjunto de procedimentos metodológicos de pesquisa para auxiliar nesse processo. E aí, por fim, você vai ter conclusão ou considerações finais aí, de acordo com o critério que vocês quiserem estabelecer. E as referências como elementos obrigatórios. Então, é essa a estrutura que nós deveremos abordar e observar. Lembrando que, se fizermos um trabalho apenas com revisão de literatura, nós vamos utilizar a estrutura do artigo em seções. Então, eu vou ter lá tema, resumo, vou ter a introdução, né? Depois da introdução eu vou ter as minhas seções, que são subtítulos que eu estabeleci para orientar a discussão do assunto que será abordado. Ao passo que, se vocês optarem por pesquisa de campo, vocês vão agir, estruturar de forma diferente o trabalho, o artigo. Então, você vai ter, né, mesma coisa, você vai ter lá título, você vai ter o resumo, você vai ter a introdução, mas depois da introdução você vai apresentar ou o referencial teórico ou a metodologia, não tem problema, pode ser um ou outro, tá? Depois você vai apresentar os resultados e a discussão, é aqui que você vai colocar, né, organizar gráficos, tabelas e etc e tal, lembrando que tudo que você insere no trabalho, ele não pode ser meramente ilustrativo, não. No corpo do texto, na escrita, você tem que fazer menção àquilo que foi inserido, aquela ilustração. Então, se você apresentar lá uma figura ou uma fotografia, durante a discussão dos parágrafos e a construção dos parágrafos, você tem que fazer essa abordagem e dizer, olha, conforme pode ser observado na figura tal, isso, isso, isso e isso. Conforme pode ser observado na tabela tal ou no gráfico tal, isso, isso e isso. E assim por diante. E detalhe, você também não deve simplesmente descrever as informações muito óbvias que estão presentes em uma tabela. Você, se optar, né, por apresentar os dados em números absolutos, que você faça uma análise em relação percentual ou uma análise diferenciada daquela que está muito obviamente explícita na tabela. Porque senão você vai ignorar a capacidade do leitor de fazer algumas interpretações, de ler as informações que estão disponíveis na informação que você está trazendo. O ideal é que você tente explorar um pouco mais essas informações para que o leitor consiga viajar um pouco nas ideias que você está apresentando. Então vamos lá. Nós temos na estrutura do trabalho, como eu disse, a introdução, mas desses aspectos eu já falei, justificativo e objetivo. E especialmente depois dos objetivos geral e específico, que a gente vai ter o referencial teórico ou a metodologia, depender do modelo de trabalho que vocês optaram, eu mencionei no nosso encontro presencial sobre hipóteses. Veja bem, o modelo hipotético-dedutivo é um modelo de pesquisa que não carece necessariamente, não é o único modelo de pesquisa a ser utilizado. Os alunos eles podem optar por um modelo hipotético-dedutivo e apresentar na introdução dos trabalhos hipóteses que são premissas, afirmações prévias, ou seja, uma visão pré-conceituosa sobre um determinado assunto. Essa visão prévia que ele tem sobre o objeto a ser estudado, ela vai ter que ser confirmada ou refutada, ou seja, negada posteriormente à realização da pesquisa. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, você tem certa impressão sobre um determinado objeto. Não significa que você tem que fazer uma premissa ou levantar uma hipótese que objetivamente terá que ser confirmada.
você pode sim levantar uma hipótese que posteriormente ao levantamento das informações restará que ela não é da forma que está apresentada. E aí aquela afirmação que você fez, inicialmente ela vai ser negada, ela vai ser o contrário daquilo que você afirmou, por uma série de variáveis que você vai observar. Então não se preocupem com isso, né? Se o modelo que nós vamos utilizar não prevê a utilização de hipóteses, mas se manuais de referências que são consultados prevê a utilização de hipóteses, na verdade, quando você faz a utilização dessas hipóteses, você está se lançando em um modelo analítico que favorece a imaginação, a criatividade do pesquisador sobre o objeto que ele tem que analisar. E isso é muito importante. Por que que é importante? Existem algumas questões de pesquisa que nós só conseguimos tratar se nos colocarmos no lugar do outro. Do outro pode ser, nesse caso, o sujeito da pesquisa, o objeto da nossa pesquisa. Isso significa que, quando nos colocamos no lugar do outro, conseguimos perceber o outro da forma como ele é, ou entender o porquê que a reação do outro é dessa maneira. Isso está ligado a uma ideia mais qualitativa da pesquisa e não quantitativa. Na pesquisa quantitativa, por exemplo, nós faríamos uma abordagem mais superficial em termos de quantificar informações observadas ou informações levantadas, que não precisa ser necessariamente diretamente com pessoas, pode ser em órgãos oficiais de disponibilidade de informações. Ao passo que, se vocês optarem por uma pesquisa qualitativa, vocês podem restringir o objeto de análise. Então, você não vai ter talvez condições de aplicar muitos questionários, né, de realizar muitas entrevistas. Então você pode, lá na sua descrição metodológica, justificar que você optou por fazer a entrevista ou a aplicação do questionário por esse ou por aquele motivo, e você vai aplicar o questionário com X pessoas por aquele motivo. É claro que, se tivéssemos mais tempo, nós poderíamos fazer diferente essa pesquisa. De que maneira? Poderíamos fazer um cálculo de amostragem, né? Poderíamos dizer que essa amostragem é probabilística, se ela é não probabilística, enfim. E poderíamos ainda dizer que as pessoas seriam escolhidas aleatoriamente. Mas esses são procedimentos que vocês podem aprofundar a leitura no Manual de Metodologia da Eva Maria Lacatos. Ok? Então, dentro da metodologia, é muito importante que vocês atentem a que tipo de pesquisa vocês vão fazer. Eu vou falar um pouco disso na nossa próxima videoaula, mas a pesquisa, por exemplo, ela é descritiva? Essa pesquisa ela é, por exemplo, experimental? A pesquisa ela é quantitativa ou qualitativa? Então você tem que tentar fazer um exercício de classificar a sua pesquisa diante esses elementos. E como que você vai fazer a caracterização do seu objeto? Que vai ser a descrição daquilo que você vai pesquisar. Então é fazendo o detalhamento, identificando qual que é o tamanho da amostragem, qual que é a metodologia de análise, como que é a composição do universo de estudo, enfim. Você tem que fazer todo um detalhamento dessa área física da pesquisa para que você mostre para o leitor quais são as características do seu objeto de estudo e de que maneira você fez um recorte. Porque pesquisas, elas não são totalizantes, ou seja, elas não são capazes de abarcar o todo. Nós não damos conta de reduzir a totalidade, reduzir a realidade a uma pesquisa. Por quê? Porque tudo que fazemos é um recorte. É um recorte e uma projeção do que pensamos, da forma que pensamos, da nossa ideologia, da nossa formação, da nossa orientação, né? Então, enfim, nós somos reflexos, nós somos um produto dessa análise. Isso significa que todo trabalho vai ser parcial, todo trabalho vai ser precário. Isso não quer dizer que a gente não deve dedicar o máximo a esse trabalho para alcançar os objetivos propostos, mas que a gente tem sempre que reconhecer que existe uma limitação àquilo que estamos pretendendo fazer.
tá? Então é importante que vocês detalhem bem na metodologia quais são os procedimentos para coleta de dados, quais foram os instrumentos utilizados, por que eles estão sendo utilizados, quais são as estratégias que você escolheu para realizar essa pesquisa. Depois você tem que organizar esses dados, tabular, analisar, né? E aí você vai, então, começar a discutir, tentar associar aqueles conhecimentos relacionados ao seu referencial teórico com aquelas informações que você organizou e tabulou previamente. E eu trouxe aqui alguns modelos de cronograma, conforme eu falei, que estão disponíveis lá também na sala, para vocês organizarem o cronograma aí de vocês. Pode ser um cronograma assim que é mais genérico, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quais são as atividades que você vai fazer, mas eu sugiro que vocês não façam dessa maneira, porque ele é muito genérico. Eu sugiro que vocês fragmentem mais o tempo, estabelecendo inclusive semanas ou dias para executar os procedimentos que precisam ser executados e para que vocês consigam chegar ao final desse curso com o artigo elaborado, ok? Aqui termina essa videoaula. Eu tentei fazer uma abordagem relacionada à estruturação e às etapas do projeto de pesquisa, e na nossa segunda aula nós veremos então de que maneira a metodologia pode ser abordada, utilizando critérios específicos, inclusive direcionando as pesquisas que vocês pretendem realizar. Bons estudos a todos e até o nosso fórum.